Nos arquivos blindados da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, sob a classificação Manuscrito 512, repousa o documento mais polêmico e perigoso da história do Brasil. Não é uma lenda folclórica, mas um relatório oficial de 10 páginas, escrito em 1753 por um bandeirante, descrevendo a descoberta de uma metrópole de pedra abandonada, com arquitetura europeia clássica, escondida no coração inexplorado do sertão da Bahia. O documento, já corroído pelo tempo e por insetos, narra a saga de uma expedição que passou 10 anos vagando pelo interior em busca das lendárias Minas de Prata de Muribeca. Ao subirem uma cordilheira de montanhas brilhantes, os exploradores avistaram, lá embaixo no vale, algo impossível. Uma cidade vasta, sem fumaça saindo das chaminés, completamente silenciosa e deserta. Ao descerem para investigar, esperando encontrar um posto avançado português ou espanhol, o choque foi absoluto. A entrada da cidade era marcada por 3 arcos do triunfo colossais, construídos com pedras enormes e sem argamassa, lembrando a engenharia romana ou grega. No topo do arco principal, havia inscrições em uma língua desconhecida que nenhum dos homens, nem os padres da expedição, conseguiu decifrar. A cidade parecia ter sido devastada por um cataclismo antigo, talvez um terremoto, mas suas ruas largas e pavimentadas ainda estavam intactas. O relatório descreve sobrados de 2 andares feitos de pedra lavrada, com varandas de pedra e pórticos majestosos. O interior das casas estava vazio, sem móveis ou tecidos, sugerindo que a cidade fora abandonada às pressas ou saqueada séculos antes. No centro da cidade havia uma praça gigantesca com uma coluna de pedra negra no meio. No topo dessa coluna, a estátua de um homem apontando o braço para o norte. O nível de detalhe artístico descrito pelo autor do manuscrito elimina a possibilidade de serem formações rochosas naturais. Eram obras de arte refinadas, incompatíveis com qualquer tribo indígena conhecida no Brasil de 1500 ou 1700. O relato menciona ainda um palácio ou templo principal, com escadarias largas e salões decorados com afrescos coloridos e mosaicos que, embora desgastados pelo tempo, mostravam cenas de vida cotidiana de uma civilização avançada. O medo tomou conta da expedição. Eles sentiam que estavam pisando em solo proibido, um lugar que não deveria existir nos mapas da coroa portuguesa. Durante a exploração, os bandeirantes encontraram uma moeda de ouro nos escombros. De um lado, a efígie de um jovem ajoelhado. Do outro, um arco, uma coroa e uma flecha. A moeda não correspondia a nenhuma cunhagem europeia, asiática ou africana conhecida. Era a prova física de que aquele lugar tinha sua própria economia, sua própria soberania e sua própria história isolada do resto do mundo. O documento também descreve um rio largo que cortava a cidade, com margens muradas em pedra, e uma área de mineração nas proximidades com pedras preciosas espalhadas pelo chão, sugerindo que a riqueza mineral foi o motivo da fundação daquele império perdido. Os bandeirantes recolheram amostras, mas o medo do sobrenatural e a falta de suprimentos os forçaram a recuar. Quando o manuscrito foi enviado ao vice-rei, ele foi imediatamente arquivado e esquecido. Por quê? A teoria da conspiração histórica sugere que Portugal, já preocupado com a cobiça de outras nações sobre o ouro de Minas Gerais, decidiu suprimir a descoberta. Revelar uma cidade romana no interior atrairia potências estrangeiras e questionaria a soberania portuguesa sobre a terra. O documento permaneceu em segredo por quase um século, até ser redescoberto em 1839. Desde então, tornou-se a obsessão de exploradores, incluindo o famoso coronel Percy Fawcett. Fawcett, um herói de guerra e explorador britânico, estava convencido de que o manuscrito 512 descrevia Zet, a capital de uma civilização atlante ou fenícia no Brasil. Em 1925,
Fawcett partiu para o Mato Grosso e Bahia em busca dessa cidade, levando seu filho e um amigo. Eles nunca mais voltaram. Seu desaparecimento tornou-se um dos maiores mistérios do século XX, inspirando livros e filmes. A última carta de Fawcett dizia que ele estava perto, que as montanhas brilhavam à distância. Será que ele encontrou a cidade e foi impedido de sair? Céticos dizem que o manuscrito 512 é uma ficção, uma Robinsonada inventada por bandeirantes para pedir fundos à coroa. Mas o nível de detalhe geográfico, as descrições da fauna e flora e a terminologia técnica usada no texto indicam que quem escreveu aquilo realmente esteve no sertão profundo. Além disso, as inscrições copiadas no documento lembram muito o alfabeto demótico ou fenício. Curiosamente, partes cruciais do documento original na Biblioteca Nacional estão danificadas. Buracos feitos por traças ou cupins aparecem exatamente onde estariam as coordenadas geográficas ou nomes de referência locais. Teóricos afirmam que isso não foi ação da natureza, mas uma censura deliberada feita por arquivistas imperiais para garantir que ninguém jamais reencontrasse o local. A localização provável seria a Chapada Diamantina ou a Serra do Sincorá, regiões conhecidas por sua geografia labiríntica e cavernas inexploradas. Imagens de satélite modernas mostram anomalias retangulares e alinhamentos de pedra em áreas de mata densa, na Bahia, que nunca foram escavadas oficialmente, sugerindo que a selva engoliu as ruínas novamente. A existência de uma cidade de pedra europeia ou mediterrânea no Brasil pré-cabralino destruiria a narrativa oficial. Significaria que fenícios, romanos ou vikings estabeleceram colônias profundas aqui milênios atrás. A arqueologia brasileira, focada em sítios indígenas e coloniais, evita esse tema como se fosse uma doença, temendo o ridículo acadêmico. No entanto, moradores locais da região de Igatu e Andaraí, na Bahia, relatam até hoje a existência de cidades encantadas nas serras, onde luzes aparecem à noite e onde existem muros de pedra que sempre estiveram lá. O folclore local preservou o que a academia descartou. As lendas de Tatu Canastra e fortalezas de pedra são comuns entre os garimpeiros antigos. O manuscrito 512 fala de uma montanha que brilha quando molhada pela chuva, possivelmente devido à presença de cristais de quartzo ou mica. Essa descrição bate perfeitamente com certas formações geológicas da Bahia. Se o autor estivesse mentindo, ele teria inventado riquezas fáceis, não detalhes geológicos específicos que só se confirmam presencialmente. Outro detalhe perturbador é a menção a homens brancos de cabelos ruivos, que foram avistados brevemente nas proximidades da cidade, mas que fugiram ao verem a expedição. Seriam descendentes degenerados dos construtores originais? A ideia de uma tribo branca isolada no coração do Brasil é um tema recorrente em vários relatos de exploradores dos séculos XVIII e XIX. A cidade, segundo o texto, tinha um grande pórtico com 3 letras gravadas que o bandeirante copiou, uma parecida com um I, outra com um O e a terceira com um tridente. Especialistas em epigrafia sugerem que poderiam ser caracteres gregos arcaicos ou runas, reforçando a tese de um contato transoceânico muito antes das caravelas de Cabral. Se essa cidade for encontrada, o Brasil passará a ser o detentor de um dos maiores patrimônios arqueológicos da humanidade, rivalizando com Machu Picchu ou Petra. Mas a vegetação da Caatinga e da Mata de Galeria é implacável. Em 300 anos, raízes podem ter derrubado os arcos e o humus pode ter coberto as ruas pavimentadas. A tecnologia LIDAR, radar a laser que vê através da vegetação, usada recentemente para descobrir cidades maias na Guatemala, seria a chave para resolver o mistério do manuscrito 512.
Mas, curiosamente, nenhuma universidade ou órgão governamental brasileiro jamais financiou uma varredura séria nas áreas suspeitas da Bahia. O desinteresse parece proposital. Richard Francis Burton, o famoso explorador e tradutor das Mil e Uma Noites, quando foi cônsul em Santos, traduziu o manuscrito 512 e acreditava piamente em sua veracidade. Ele dizia que o documento tinha o anel da verdade, a sonoridade de um relato honesto, feito por um homem simples, que viu algo extraordinário e não tinha vocabulário para descrever. Hoje, o manuscrito 512 continua lá, na seção de obras raras, disponível para quem quiser ver as páginas comidas pelas traças ou pela censura. Ele é um desafio aberto à nossa curiosidade e à nossa coragem de questionar o passado. Ele grita que não conhecemos nem 1% da história do nosso próprio país. As expedições modernas, como as do arqueólogo e explorador Yuri Leverato, continuam encontrando petroglifos e muralhas ciclópicas na Amazônia e no Nordeste que não se encaixam no modelo oficial. O cerco está se fechando. O manuscrito 512 não é um mapa do tesouro de contos de fadas, é um relatório de campo esperando ser verificado. O que aconteceu com a cidade? Foi uma colônia fenícia dizimada por pragas? Um posto avançado romano cujos navios pararam de vir após a queda do Império? Ou uma civilização autóctone desconhecida que atingiu o nível de Roma e depois colapsou, como os maias? O silêncio das ruínas descritas é a parte mais perturbadora. Para os historiadores da história proibida, o manuscrito 512 é a prova de que o Brasil foi visitado, colonizado e explorado por civilizações do Velho Mundo milênios atrás. A tese do isolamento das Américas é uma farsa mantida por inércia acadêmica. O Brasil antigo era cosmopolita e suas ruínas de pedra são a prova. Imagine a repercussão mundial se uma estátua romana ou uma inscrição grega for desenterrada no sertão baiano amanhã. O turismo, a identidade nacional, os livros escolares, tudo mudaria. Talvez seja esse medo da mudança radical que mantém a cidade perdida. Bem, perdida. Fawcett morreu tentando provar isso. Centenas de bandeirantes morreram buscando essas minas. A cidade exige um sacrifício, ou talvez exija apenas uma mente aberta. As coordenadas podem ter sido apagadas do papel, mas a montanha brilhante e os 3 arcos de pedra continuam lá, em algum lugar sob o sol escaldante da Bahia. Enquanto não apontarmos os lasers e satélites para a Serra do Sincorá com a intenção séria de achar a verdade, o manuscrito 512 continuará sendo o maior fantasma da arqueologia brasileira. Um documento oficial que descreve o impossível, assinado, datado e ignorado. A cidade perdida da Bahia não é um mito. Ela é uma memória reprimida do Brasil. E como toda memória reprimida, ela um dia virá à tona, quebrando as barreiras do que achamos ser possível. O passado do Brasil é muito mais grandioso do que nos contaram.